pessoal, meu nome é Priscila e hoje eu vou falar um pouco sobre básicos e boas práticas de HTML. Bom, eu coloquei essa frase porque muita gente tende a achar que o front-end é fácil porque é só HTML e CSS. O JavaScript já tem ganhado uma potência muito grande. E assim, o HTML, por mais simples que ele pareça, se você estrutura ele da forma errada, você pode ter muitos problemas com isso. E eu nem ia falar disso na apresentação, mas tem um evento que acontece no browser que se chama Reflow. Que assim, toda vez que você tem uma mudança de estrutura, de você adicionar um elemento no DOM, tirar um elemento do DOM, ou até mesmo ocultar ele, mostrar de novo, ele faz com que o browser renderize tudo de novo, dependendo da estrutura do seu HTML. Então, se você estrutura da forma errada, isso pode ser muito ruim para a performance. Então, todo mundo conhece os elementos, né, de como você monta uma página de HTML. E aqui no header você tem algumas coisas diferentes, por exemplo, as meta tags. Muita gente acha que isso é importante só para SEO, mas não é verdade. Tipo, SEO não é só isso. Eles servem para você falar um pouco sobre o autor, descrição da sua página, algumas tags, por exemplo, que eu coloquei ali, HTML, básico, desenvolvimento. No header você também consegue colocar CSS, tanto por um arquivo como CSS no header mesmo. E script você pode colocar, mas não é muito indicado, porque tudo que está no header, ele interfere na hora de você renderizar a sua página. Então, enquanto todas essas coisas não estiverem carregadas, a sua página não vai ser exibida. Então, tudo que está no header é bem importante. Scripts, em geral, você deixa ou no final do body, ou tem gente que coloca depois do body, mas isso não é tão importante. O importante é que os scripts fiquem no final da página. Então, como separar os elementos? Não é com BR. O BR, ele serve para você separar texto. Então, por exemplo, você quer que apareça um título e um subtítulo, você pode separar com BR. Uma música, você separa com BR. Uma poesia, ela precisa ter uma quebra. Então, você não precisa colocar um parágrafo para cada linha. Você pode separar com BR, mas ele não serve para você separar elementos. Para isso, você precisa saber qual é o elemento certo para usar. Acho que está um pouco difícil aqui para visualizar, mas elementos div, eu coloquei até um fundo diferente, como div, eles são elementos de bloco. O que é um elemento de bloco? Ele ocupa todo o espaço disponível na tela. E já elemento inline, que é um exemplo do span, ele ocupa só o conteúdo dele. Então, quando você quer que um elemento fique na linha de baixo, você usa um elemento bloco e não um elemento inline. Aqui tem alguns exemplos de quais são os elementos de bloco, todos os títulos, formulário, lista, parágrafo, inclusive a div, e tem os elementos inline, que são, em geral, botão, input, small, strong, imagem, link, span. Todos eles só vão ocupar o tamanho deles. E falar um pouquinho sobre semântica. Semântica não é uma exclusividade do HTML5. Semântica é você escrever o HTML de uma forma certa, que tanto você quanto o browser entendam o que aquilo significa. Então, como você deve realmente estruturar o seu HTML? Não pode ser apenas pelo CSS dele. Por exemplo, block quote. Ele tem uma barrinha no começo e tem um espaçamento. Só porque você quer esse estilo, você não tem que sair usando o block quote em todos os lugares. Você tem que usar ele porque você quer fazer uma citação. Então, aqui eu coloquei um exemplo de formulário. O formulário você tem a tag form. Eu coloquei um field set que poucas pessoas usam, mas o field set é para você conseguir agrupar informações. Então, se você tem um formulário muito grande, você pode agrupar as informações com o field set e ele tem uma legenda para você poder identificar o que aquele grupo
o que aquele grupo é, né? No caso, você não separa os inputs por BR, você pode colocar eles dentro de uma div. E eu também coloquei o for em cada label. Para que ele serve? Isso é outra coisa que as pessoas não usam. O for serve para quando você clicar no label, ele dá um foco no input. E isso só funciona se o for e o input tiver o mesmo, no caso, o ID do input for o mesmo valor que está aqui no form. Então, quando você selecionar a password, vai dar um foco no input password. Então, seria mais ou menos assim que ficaria a visualização. Essa caixinha cinza seria o field set, a legenda é a parte em azul, e os elementos estão ocupando 100%, porque eu coloquei uma div em volta. No caso, se você coloca a propriedade required em cada input, na hora de você dar um submit no form, o próprio HTML faz uma validação se ele está no padrão certo. Então você consegue passar meio que uma... Aqui no caso eu coloquei um input do tipo e-mail, ele valida se está no formato certo de e-mail. E no caso de senha você não consegue visualizar a informação. Aqui eu coloquei outros elementos. O input ele pode ter um placeholder, que é meio que uma informação adicional. Não é a legenda, não é o label em si. É uma informação adicional. Você pode colocar, tipo, descreva aqui a sua comida favorita, por exemplo. Bom, o checkbox você pode marcar e desmarcar. O radio button não. O radio button, uma vez que você seleciona, você tem que selecionar alguma das opções que ele dá para você. E para isso funcionar, todos eles precisam ter o mesmo name, mas valores diferentes. Aí, eu vou passar depois falar. Então ficaria mais ou menos assim. Esse texto cinza não é o valor do input. É só um placeholder, só uma informação adicional, que quando o usuário começar a digitar, essa informação vai sumir daqui. Beleza. Outros elementos. Eu coloquei o text area, select e o button. O text area, nos browsers mais modernos, eles também têm o placeholder. Mas se você quiser, tipo no IE9, não vai ter. Então, para você ter um placeholder, você coloca um texto dentro do input mesmo. E a pessoa vai ter que apagar e preencher as informações. O select, além dele ter as options, ele também tem o option group, que tem um label que quando você abre o select, ele fica agrupado, as opções ficam agrupadas por esse grupo que você colocou. E os buttons, eles têm 3 tipos: submit, button e reset. O button não faz nada, ele só é um button. O reset, se estiver dentro de um formulário, ele limpa o formulário, limpa todos os inputs do formulário. E o submit dá um submit no form. Mas se você não passa nenhum tipo, o default dele é submit. Então isso tem gente que tem problema com isso, de colocar um botão dentro do formulário e aí não entende por que ele está tentando dar um submit no form. É porque esse é o padrão dele, é submit. Então, aqui visualmente, quando é um select, fica com uma setinha, e o text area normalmente é uma caixa um pouquinho maior. Certo. E que veio de novo com o HTML5? A maior mudança foi no JavaScript e não no HTML em si. Mas com o HTML ele trouxe algumas tags novas de semântica para ajudar a gente. Então, continuando sobre os formulários, ele trouxe alguns tipos novos de input. Trouxe cor, data, e-mail, mês, busca, telefone, URL, semana. E também trouxe data list e o output. O data list seria tipo um select 2. Você consegue ter um input e um select, e aí ele vai buscando dentro daquele select. O output ele serve para mostrar resultado de conta, basicamente. Agora, como fazer um header? A tag certa para você colocar um header seria o header, que dentro pode ter a sua navegação ou não. O header ele não tem exclusividade de ser o header da página.
ele pode ser o header de um card, por exemplo. Você pode usar essa tag de header dentro de um card. Pode ser usado em qualquer lugar. A ideia dele, semanticamente, é que seja um cabeçalho. Então, isso ajuda os leitores de browser para indicar que aquele é o conteúdo inicial do seu card, por exemplo. Então, nessa minha imagem, o header seria essa parte de cima, que tem um título e tem ações. Semanticamente, essa é a forma correta de você usar. Para você colocar um conteúdo, além da div, você pode usar section, article e aside. O aside normalmente é uma informação que vai ficar lateral na sua tela, independente de qual lado, mas é uma informação lateral. E o article, a ideia dele é que ele não tenha dependência com o resto da página. Ele tenha um valor sozinho. Então, por exemplo, nessa parte de cima seria uma section, aqui embaixo é um article, é algo independente. E aqui do lado é o meu aside com as informações básicas de um usuário, por exemplo. Como fazer uma lista? Tem 3 tipos de lista. Você pode colocar uma lista não ordenada, que é a primeira opção. Então, a ordem dela não interfere. A lista ordenada, você pode, por CSS, mudar o tipo de ordenação dela, mas por padrão é numérico. Mas você pode colocar uma ordenação, por exemplo, alfanumérica. Também pode. E o DL, que poucas pessoas usam, é uma listagem de definições. Então, você tem o título, que é o DT, e aqui está errado, seria DD, seria a descrição dele. Então, seria algo assim. Na primeira lista, é uma lista não ordenada, então tem, independente da ordem, todos os conteúdos lá. Aqui uma lista ordenada, e embaixo uma lista de definição, que quando tem o título, o DT fica em negrito, e o DD fica o texto ocupando 100%. Tabela. A tabela, você tem ela em si, o header, você pode ter um corpo e um rodapé. Eu coloquei 2 propriedades ali. A primeira, de colspan, você determina a quantidade de colunas que esse título vai ocupar. E o rowspan é a quantidade de linhas que ele vai ocupar. Aqui dá para ter uma ideia melhor. O título name, ele está pegando essas 2 colunas. E ali no livro, ele está pegando 3 linhas, cada nome de livro. Isso dá para você, voltando aqui, dá para você ter mais de uma linha no cabeçalho e dá para ter mais de uma linha no footer. Como eu coloquei aqui. E visualmente é assim que ele fica. E como fazer o footer? Ele só tem a tag footer. Aqui você pode colocar qualquer coisa, é só a semântica dele que é importante. Então, de novo, igual com o header, ele não é exclusivo da página. Você pode ter footer em qualquer lugar. Então, nesse exemplo, o footer seria essa parte de baixo das ações. Aqui tem algumas referências que eu peguei na internet, maior parte da 3C. E é isso.